tarde de hoje. Acho que todo mundo encontrou o Charles Darwin lá na entrada, né? E a convidada de hoje é a professora doutora Laurence Coulot, que é professora do Departamento de Biodiversidade aqui na Unesp de Rio Claro. A Laurence fez graduação em Biologia, mestrado e doutorado na Universidade de Liège, na Bélgica. Pós-doutorado, ela fez aqui na Unesp, no LABIC, então é uma eterna labiciana. E para quem não conhece a Laurence, ou os trabalhos que ela faz, a Laurence trabalha com primatas, tem experiência de campo na Guiné, na África, né? O doutorado dela na Amazônia peruana e pós-doutorado na Mata Atlântica. A Laurence também orienta vários alunos no programa de pós-graduação em Ecologia e Biodiversidade, Ecologia, Evolução e Biodiversidade, aqui do Instituto de Biociências. E, Laurence, muito obrigado pelo convite. Vou deixar para você. Obrigado. Bom, obrigada. Obrigada, Mauro. Eu também sensível. Obrigada, Mauro, pela apresentação. Obrigada a vocês por estar aqui, passando esse tempo de almoço com a gente. Então, acho que já conheço bastante gente aqui, né? Muitos também me conhecem, talvez conhecem um pouco menos o trabalho que estou desenvolvendo, né, no meu laboratório, junto com os meus alunos que estão aqui presentes. Então, como o Mauro falou, né, eu trabalho com primatas e, bom, esse interesse pelos primatas já começou em 2003, né, já faz mais de 20 anos, quando eu fui a Guiné para estudar os babuínos. Essa é uma das raras fotos que eu tenho dos babuínos da Guiné, porque durante 4 meses eu corri atrás deles, mas consegui ver eles somente durante 10 horas no total, né? Então, basicamente, um dia de observação que a gente faz aqui com um grupo habituado. Então, foi bastante difícil, mas eu estava já interessada pela ecologia alimentar dos babuínos. Então, como eu não estava vendo eles, eu tinha que olhar muito pelos rastros que eles deixavam. Nenhuma dessas coisas que eles deixavam era cocô. Então, já comecei ali a olhar, né, as sementes que eles dispersavam, e aí que despertou esse interesse de tentar entender o papel dos primatas na regeneração, né, das florestas. Então, depois eu fui para o Peru, na Amazônia, para estudar essas 2 espécies de Callitrichidia, que são uma família de primatas bem pequenos, né, os menores dos neotrópicos. E aí esse grupo era bem habituado, então consegui acompanhar eles de fato, né, o dia todo e estudar em detalhe a dispersão de sementes por essas 2 espécies de primatas. E aí depois eu queria continuar estudando esses primatas, e particularmente esses primatas de tamanho pequeno, porque todo mundo olhava pelos primatas de maior tamanho, já que se sabia que eles tinham um papel importante, né, na regeneração das florestas, enquanto que esses pequenos, tem meio quilo mais ou menos, já não se sabia muito bem o papel que eles podiam desempenhar. Então, eu queria continuar com isso, e com alguém que sabia de dispersão de sementes, então entrei em contato com o Mauro Garetti, né, aqui da Unesp, e falei para ele que queria estudar um mico-leão preto. Ele falou que não. Então, mas foi uma ótima oportunidade, né, porque ele trabalhava tinha um grande projeto para avaliar os efeitos da deformação, né? Então, isso mostra também que a gente pode chegar, né, por onde a gente quer chegar, mas tomando vários caminhos diferentes, né? Então, eu comecei então a estudar o efeito da extinção local de primatas, e desses 2 primatas, então nesse caso primatas grandes, né, o maior primata dos neotrópicos, que é o muriqui, e o bugiu. Então, de ver qual é o efeito da extinção local deles sobre a regeneração das florestas. Terminando o pós-doc, então, como nunca abandono uma ideia, então voltei com essa ideia de estudar o mico-leão preto. Então, desde 2014, né, estou
com projetos desenvolvidos, né, sobre essa espécie. Então, tudo que tem em comum, né, todas essas pesquisas, né, é realmente esse interesse de entender o papel ecológico dos primatas. Porque, claro, que eles desempenham, né, várias funções ecológicas. Uma delas, a gente fala um pouco menos, mas tem várias espécies de primatas que são predadores, né, predadores de pequenos vertebrados, ou de vertebrados até maiores, inclusive de outras espécies de primatas. Então, eles atuam na regulação das populações também de vertebrados. Outro papel menos conhecido é o papel dos primatas como possíveis polinizadores de plantas. Ainda é pouco estudado, tem várias evidências, mas poucos trabalhos desenvolvidos sobre isso. Mas de longe, né, o papel mais conhecido dos primatas é o papel deles como dispersores de sementes, e já tem bastante trabalhos, né, desenvolvidos sobre isso. E por que os primatas são importantes dispersores de sementes? Então, tem várias razões para isso. Bom, primeiro, nas florestas tropicais, é estimado que entre 25% e 40% da biomassa dos frugívoros é constituída por primatas. Então, significa que tem bastante primatas no ambiente e que, pelo tamanho que eles têm, né, que são relativamente grandes, outros são menores, mas eles consomem bastante alimentos, e muitas espécies de primatas, a maioria delas, incluem frutos na dieta. Ou seja, eles consomem bastante frutos, uma grande diversidade de frutos, e, consequentemente, também muitos dispersam sementes. E quando eles consomem esses frutos, engolem as sementes, essas sementes muitas vezes se encontram intactas nas fezes, e eles têm um efeito, geralmente, então, o fato das sementes passarem pelo tubo digestório dos primatas e se encontrarem intactas nas fezes, muitas vezes as sementes conseguem germinar. Então, o efeito ele é neutro, né? Não muda nada no sucesso de germinação ou na velocidade de germinação, ou também esse efeito pode ser positivo, ou seja, ele acelera a velocidade de germinação ou aumenta o sucesso de germinação. E também os primatas podem percorrer grandes distâncias, obviamente depende, né, da espécie. Eles podem dispersar as sementes longe da planta mãe, ou seja, longe da planta que produziu essa semente. Isso geralmente é um indicador de uma eficiência maior na dispersão, ou seja, vai aumentar a probabilidade de sobrevivência dessas sementes. E, bom, essa interação, né, entre os primatas e as plantas, né, não é recente, né, não é novo, e é um pouco difícil de mostrar realmente uma relação de coevolução entre primatas e plantas nessa interação mutualística que é a dispersão de semente, por várias razões, né? Primeiro, os primatas eles são bastante generalistas, né? Eles consomem uma grande variedade de frutos e de outros itens alimentares, e também nessa interação de dispersão de semente tem muitos eventos que acontecem depois da dispersão em si, né? Tem muitas outras etapas, né, de dispersão secundária, predação de sementes, pelo próprio recrutamento das plantas, a sobrevivência dessas plantas até chegar a uma árvore adulta, né? Mas aí conseguimos mostrar que existe uma congruência filogenética entre primatas neotropicais e as plantas, as angiospermas, né, principalmente. Então, o que significa isso? Significa que existe um sinal filogenético entre esses dois grupos, ou seja, primatas e angiospermas compartilham uma história evolutiva, né, como se um influencia um pouco o outro, né, e esse sinal filogenético ele é particularmente forte para
os primatas frugívoros e folívoros. Então aqui eles têm valores menores e um pouco contra-intuitivo, mas os valores menores indicam uma relação mais forte nesse caso. Ou seja, os primatas frugívoros, que incluem na dieta a maior parte de frutos, e os folívoros, que são, na verdade, primatas geralmente um tamanho maior, que incluem como segundo item também bastante frutos na dieta, então eles influenciam mais, né, essa evolução também das plantas. Mas, que sempre tem um porém, né, nessa história, nessa linda interação que existe entre primatas e plantas, a gente sabe que muitas das espécies de primatas hoje é ameaçada de extinção. São 65% das espécies que são ameaçadas de extinção. Na Ásia e na África, na Ásia e Madagascar, na Ásia e Madagascar é onde as porcentagens, né, são mais impressionantes, né, porque quase chegamos a 84% e 96% das espécies de primatas que estão ameaçadas. Então, no final, quando a gente olha pelos neotrópicos, dá até um certo alívio, né, mas a situação não é tão boa, porque 40% já é bastante, né, 40% das nossas espécies também estão ameaçadas de extinção. E o Brasil, dentro de tudo isso, o Brasil tem um papel bastante importante na conservação dos primatas, porque é um país que possui a maior riqueza específica de primatas do mundo. Então, temos 130 espécies de primatas, e o Brasil, junto com somente 3 outros países, ou seja, a República Democrática do Congo, Madagascar e Indonésia, esses 4 países possuem 2/3 das espécies de primatas. Então, tem bastante coisa que a gente pode fazer para a conservação dos primatas aqui no Brasil. E aqui na Mata Atlântica, vocês sabem também, né, a situação aqui com o desmatamento, né, relativamente grande e também historicamente importante, né, sobram hoje uns 28% da cobertura florestal. E dentro da Mata Atlântica temos 26 espécies de primatas e 19 dessas espécies são endêmicas, ou seja, só ocorrem aqui na Mata Atlântica, nesse bioma. As comunidades de primatas da Mata Atlântica, elas são até relativamente pequenas, né, em comparação com as comunidades que a gente pode encontrar na Amazônia. Então, muitas vezes, tem somente 1 ou 2 espécies, né, no fragmento florestal, por exemplo, né, geralmente é o que a gente encontra. Mas pode ter até comunidade de até 6 espécies. São relativamente raras, mas pode acontecer. E o que temos aqui? Nós temos 6 gêneros aqui na Mata Atlântica. Temos os bugios, né, o gênero Aruata, o muriqui, gênero Bracteles, o macaco prego, o gênero Sapajos, sauá, o gênero Calicebus, os saguis, o gênero Calitris, e os micos-leões, o gênero Leontopithecus. E bom, na Mata Atlântica, vocês já conhecem o contexto, né? Então, um grande desmatamento, uma área relativamente muito fragmentada, né? Por causa da expansão da agricultura, da pecuária, crescimento e expansão das cidades, criação de estradas, né? Que também cortam os fragmentos e, então, impede, dificulta também o movimento das populações animais, então, consequentemente, das populações de primatas também no meio de tudo isso. Então, as principais ameaças aos primatas no Brasil, né, nos neotrópicos no geral, é a perda e a fragmentação do hábitat. Então, aqui vocês podem observar a perda da cobertura florestal ao longo dos anos, né, aqui até 2016, e essa perda da cobertura
florestal, ela é acompanhada também de uma perda de riqueza específica dos primatas. Então, aqui, numa escala mais global, na América do Sul, na Ásia, não tem essa relação aqui na África, posso voltar nisso depois, e aqui nos neotrópicos, a mesma relação, então uma diminuição da riqueza específica de primatas com a diminuição do tamanho do fragmento, ou seja, com a perda de hábitat. Então, a pergunta aqui é saber, mas quais efeitos, então, isso pode ter sobre o funcionamento do ecossistema, né? Considerando o papel ecológico que os primatas desempenham e essa perda de riqueza específica, o que a gente pode esperar sobre o funcionamento do ecossistema. A defoliação, na regeneração das florestas para diferentes grupos taxonômicos e mostram que a extinção local dos primatas e das aves causam os maiores declínios na regeneração das florestas. E por que isso ocorre, né? Porque quando a gente perde espécies de primatas ou de aves, né? A gente afeta o processo de dispersão de sementes e, consequentemente, a gente pode diminuir o sucesso de recrutamento das plantas. E aí, se tem um menor sucesso de recrutamento, a gente espera, então, uma regeneração da floresta também, que é menor. Tá, aqui um estudo que a gente desenvolveu aqui na Mata Atlântica, e a gente comparou o sucesso de recrutamento, né, que é proporcional ao tamanho dessa bola aqui. A gente comparou o sucesso de recrutamento com diferentes comunidades de dispersores. Então, quando a gente perde, aqui uma perda do muriqui, daqui para cá perda do bugio e daqui a perda da jacutinga, que é outro dispersor de semente importante, a gente observa uma diminuição do sucesso de recrutamento. Só que o que é interessante de observar aqui também é que não é só a perda dos dispersores, mas é também a perda dos predadores de sementes, porque os primatas eles não atuam sozinho nesse processo, né? Tem muitas outras etapas que ocorrem depois dessa dispersão de sementes, e os predadores de sementes também participam desse equilíbrio. Então, quando a gente perde, por exemplo, aqui as queixadas, a gente perde também o sucesso de recrutamento. Perdendo cutia, a gente perde também o sucesso de recrutamento. Por quê? Porque quando a gente perde queixada, perde cutia, tem uma certa explosão da população dos roedores que acabam consumindo muitas sementes, pelo menos que a gente observou aqui no nosso sistema. Então, essa perda de recrutamento pode chegar até uns 84% com a perda dos dispersores de primatas, por exemplo. E, consequentemente, né, quando a gente tem uma diminuição do sucesso de recrutamento, isso vai modificar a comunidade de plantas naquela área. E aí, a gente vai modificar as futuras florestas que a gente vai ter depois. E isso vai afetar também o potencial de estoque de carbono dessas florestas. Então, aqui a gente simulou justamente essa perda de dispersores de sementes, né? A perda do muriqui, a perda do bugio. E a gente simulou, então, essas novas comunidades de plantas nas florestas e calculou qual seria essa nova capacidade de estoque de carbono. E a gente viu que quando a gente tem aqui todos os predadores de sementes, mas a gente perde aqui o muriqui, perde o bugio e aqui perde a jacutinga, a gente tem uma diminuição do estoque de carbono nas florestas. Mas se combinado a isso, a gente também perde
predadores de sementes, a perda, né, de estoque de carbono é maior ainda. E o que é interessante de ver é que se a gente só perde os dispersores de semente, mas mantém toda a comunidade de predadores, a gente tem a mesma perda de estoque de carbono do que se a gente mantém todos os dispersores, mas perde todos os predadores de semente. Então, no final também, né, os dois, né, são muito importantes, tanto os predadores quanto os dispersores de semente para o equilíbrio do ecossistema. Mas aqui a gente está falando, né, de extinção, né, dos primatas, né, enquanto nessas paisagens antropizadas nas quais a gente vive, tem também muitas espécies de primatas que podem sobreviver. Agora, até quando consegue sobreviver, né, o quão resilientes são essas espécies nessas paisagens antropizadas. Então, isso é uma das perguntas que a gente tem. E outra pergunta é saber se dentro dessas paisagens antropizadas elas desempenham essa mesma função de dispersão de semente. E se a gente compara a dispersão de semente, né, uma função que um primata desempenha numa floresta contínua, será que é a mesma, é tão eficiente quanto esse mesmo primata numa área mais alterada? Então, são perguntas às quais a gente tenta responder. Então, para poder entender, né, o quanto o potencial de resiliência dos primatas e a função deles como dispersão de sementes, é importante entender, né, como todos esses fatores estão relacionados. Então, além de estudar essa interação entre primatas e plantas, né, entre os primatas e as sementes, e ver também o que acontece depois a essas sementes, né, o destino das sementes após a dispersão, se a gente quer entender melhor isso, a gente precisa entender melhor também como os primatas se movimentam. Porque como eles se movimentam, isso vai afetar aonde eles vão dispersar as sementes, a que distância, por exemplo, eles vão dispersar essas sementes. E essa distância de dispersão é importante para determinar essa eficiência da dispersão de semente. Então, a gente está interessado também a ecologia de movimento desses primatas, ou seja, o que influencia as decisões do movimento dos primatas. Então, aí entra toda uma parte cognitiva também nas tomadas de decisão. Outro fator importante é a ecologia nutricional, ou seja, o que vai fazer que o primata um dia vai, numa determinada área, vai consumir mais ou menos frutos, né? Eles podem ter essa plasticidade dependendo da área onde eles estão, o que eles vão consumir vai determinar o quanto sementes eles vão dispersar e que espécies de sementes também eles vão dispersar. Então, todos esses fatores, né, como eles se movimentam, o que eles vão consumir, também vai depender do que tem no ambiente, né, da disponibilidade dos recursos e dessa distribuição dos recursos. E isso depende do local. Dependendo da paisagem na qual ele está, vai ter características diferentes que vão influenciar nessa disponibilidade e distribuição dos recursos. E além disso, a paisagem vai influenciar como os primatas vão poder se movimentar. Então, se tem uma boa conectividade ou não dentro dessa paisagem. Então, se tem uma boa conectividade dentro da paisagem, isso vai favorecer o fluxo gênico, né, das espécies, então das populações, dentro das populações. Se facilita o fluxo gênico, também a paisagem vai poder influenciar o estado de saúde das populações, né? Uma paisagem que é adequada para as populações vai favorecer um bom estado de saúde dessas populações.
Então, tanto o fluxo gênico quanto o estado de saúde das populações determinam a resiliência dessas espécies de primatas dentro da paisagem. Então, a resiliência, essa capacidade de um ecossistema, ou de um animal, né, nesse caso, de responder a uma perturbação ou distúrbios, resistindo a danos e recuperando-se rapidamente. Então, é somente quando a gente vai poder avaliar essa capacidade de resiliência dos primatas dentro da paisagem que a gente vai poder determinar o quanto esses primatas vão poder desempenhar o papel ecológico deles dentro dessa paisagem. Tá? Então, isso é um pouco o que guia, né, as nossas pesquisas aqui sobre as populações de primatas, e a gente usa o mico-leão preto para tentar responder a essas perguntas, já que é uma espécie que ocorre em uma paisagem altamente fragmentada. Então, aqui o mico-leão preto, né, uma espécie de calitriquídeo que pesa uns 500, 700 gramas, então um primata bastante pequeno, que forma grupos pequenos, geralmente grupos familiares, com um casal reprodutor, então poucos indivíduos dentro do grupo, mas às vezes tem também grupos maiores, com 10, 12 indivíduos, onde às vezes tem mais de uma fêmea que se reproduz, ou mais de um macho que se reproduz dentro desses grupos. E eles consomem bastante frutos, né? O item mais importante da dieta desses primatas, mas também eles consomem bastante artrópodes e pequenos vertebrados, isso para ter essa fonte de proteínas, já que os frutos têm um teor muito pequeno em proteínas. E esses primatas, então, são endêmicos da Mata Atlântica do estado de São Paulo. Então, aqui é a distribuição deles, né? Então, vocês veem a fragmentação muito grande, né, da área. Então, eles ocorrem no Pontal, no Médio e Alto Paranapanema, somente nessas áreas em vermelho aqui no mapa. Então, a maior população de mico-leão preto está aqui no Parque Estadual Morro do Diabo, onde é estimado mais ou menos 1.200 indivíduos de micos-leões pretos. E aqui é uma modelagem que a gente fez dentro da área de distribuição do mico-leão preto, cruzando dados da paisagem e dados climáticos atuais para poder mapear quais são as áreas que são as mais adequadas do ponto de vista do clima e da paisagem hoje. Então, o que a gente pode ver são todas essas áreas em vermelho, que são consideradas como as mais adequadas para o mico-leão preto hoje, só que o mico ocupa somente 1% da área original e 40% dessas áreas que são consideradas como as mais adequadas para a espécie. Então, isso significa, a boa notícia, né, é que ainda tem lugares onde o mico-leão preto poderia ocorrer, ou poderia ser translocado, por exemplo, e que são adequadas para a sobrevivência deles. Então, o que a gente quer saber é se essa paisagem, né, a paisagem na qual o mico ocorre, permite o movimento deles, né, permite esse fluxo gênico. E a gente quer saber também como esses micos vivem dentro dos fragmentos, né, ou seja, do que eles precisam dentro desses fragmentos. E o quanto esse hábitat, né, pequenos fragmentos maiores ou matas ciliares, podem alterar o papel ecológico deles. Então, tudo isso para tentar entender os desafios que a espécie enfrenta, né, nessa paisagem antropizada, e tentar avaliar esse grau de plasticidade da espécie e, então, o seu potencial de resiliência.
Então, para responder a isso, a gente quer entender do que o mico precisa, né, na paisagem, né, nesses fragmentos. Então, ele precisa, né, encontrar parceiros sexuais, e para encontrar parceiros sexuais, ele precisa se movimentar na paisagem, ele precisa comer e dormir, então isso vai depender da qualidade do fragmento, e precisa também estar em bom estado, né, de saúde. Então, tem vários parâmetros que a gente pode usar, e a gente usou um nível de estresse para tentar avaliar esse estado de saúde. Então, primeiro, ver se eles podem se movimentar, né, dentro dessa paisagem. A gente avaliou o fluxo gênico existente entre as populações, né, registradas de micos nas quais a gente teve acesso. Então, aqui, se vocês olharem aqui, essa análise genética é baseada em DNA mitocondrial, ou seja, ela reflete as conexões passadas. E aqui, essas diferentes cores, né, representam populações diferentes, né, geneticamente diferentes, mas como vocês podem ver, aqui são populações do Pontal do Paranapanema e aqui do Alto Paranapanema. E tem umas cores aqui semelhantes entre aqui, que é Pão Bonito, e o Morro do Diabo. Eu vou mostrar aqui. Significa que entre essas populações aqui e essa população aqui já teve uma conexão no passado, que não existe mais hoje, né? Obviamente, mas já existiu essa conexão. E também, se a gente olhar pelas conexões, observa é que todas essas cores, né, mostram... Todas essas cores diferentes, né, mostram as populações que são geneticamente, né, diferentes, então mostra que não tem esse fluxo gênico entre essas populações. Então, por exemplo, né, fica mais claro aqui, não tem fluxo gênico entre essa população do Morro do Diabo e os fragmentos ao redor, por exemplo. Como não tem fluxo gênico entre essa população de Capão Bonito e Buri aqui, por exemplo. Então, mesmo as populações mais próximas, né, hoje em dia já não existe mais esse fluxo gênico, o que tem consequência para a sobrevivência do mico-leão preto, né, na paisagem. Aqui são também modelagem para tentar se projetar sobre essa porcentagem de número de alelos efetivos observados que as populações vão poder conservar ao longo do tempo. Então, o que a gente pode ver é que somente a população, a maior população do mico, que é representado aqui por essa linha verde, que é a população do Morro do Diabo, é a única população que vai poder reter, pelo menos até 100 anos, né, os 90% de alelos efetivos, que é a recomendação, né, para a sobrevivência, para assegurar a sobrevivência das populações a longo prazo. Todas as outras populações de micos e leões pretos, se a gente não fizer nada hoje, elas não vão conseguir sobreviver a longo prazo. Mas então a gente pode também atuar, né? Tem coisas que a gente pode fazer. Então, baseado nesses resultados genéticos, a gente pode fazer algumas propostas de manejo populacional. Então, existe um programa de manejo populacional do mico-leão preto e a gente, graças a esses estudos, né, que a gente faz, a gente pode sugerir medidas, né, e ações para a conservação da espécie. Então, a ação a ser feita é reconectar, obviamente, essas populações. A gente pode reconectar de diferentes maneiras, de uma maneira mais imediata, via a translocação de indivíduos, já está sendo feito lá no Pontal do Paranapanema, mas também via a restauração, né, a criação de corredores de florestas. Então, a
sugestão é reconectar primeiro aqui, né, entre Capão Bonito e Buri, e também depois entre esses dois blocos de populações. Então, já existe um projeto de corredores nessa região, mas não foi iniciado ainda, enquanto já tem corredores já instalados, que estão em fase de crescimento, lá no Pontal do Paranapanema. A vida de um grupo é cortado por estradas, por exemplo. Então, é o caso que a gente tinha em Guareí, por exemplo, onde tinha, tem ainda, né, uma estrada que corta a área de vida de um grupo de mico lá, e tinha frequentemente atropelamentos desses micos nessa estrada. Então, a gente construiu, em colaboração com pesquisadores da UFSCar, uma passagem de fauna. Teve que ter um pouco de paciência para os micos usarem, né? Só começaram a usar a passagem de fauna depois de 4 meses, né? Mas depois disso a gente não registrou mais atropelamento nessa estrada. Estou dizendo que realmente ficou até 0, mas pelo menos do que a gente observou depois, o monitoramento que a gente fez, não teve mais atropelamento. Então é uma outra medida, né, que tem efeitos significativos aqui. Bom, agora outro aspecto que é importante, principalmente se a gente pensar em translocação de indivíduos, ou seja, pegar indivíduos de uma área, de uma população, por exemplo, lá do Morro do Diabo, onde tem a maior população de mico, e translocar em um fragmento que não tem muitos indivíduos, por exemplo. O que é importante saber é se esse fragmento que vai receber os indivíduos tem as condições adequadas para receber os micos. Então, a gente precisa saber se tem recursos suficientes, os que são formados em árvores já maiores, né, com um diâmetro maior, árvores mais altas e, então, vou mostrar um pequeno vídeo aqui, né, a abertura desses óculos não é muito grande, né, e dentro desses óculos tem todo o grupo de mico que passa a noite dentro desses óculos. Esses óculos que às vezes podem ter 1 metro ou mesmo 2 metros, né, de profundidade, né, dentro da árvore. Então são recursos que a gente não encontra em todo lugar, né, nas áreas mais alteradas. Geralmente eles dormem menos eocos, provavelmente porque eles não encontram tanto esse recurso. Bom, aí também eles precisam se alimentar. E a gente queria saber se a dieta dos micos varia em relação às diferentes áreas de ocorrência. Se eles estão numa floresta grande, contínua, ou em pequenos fragmentos, ou em matas ciliares, o quanto varia essa dieta. Bom, para fazer isso era um pouco difícil de realmente acompanhar os micos durante muito tempo em todas essas áreas para registrar todos os itens alimentares. Então a gente recorreu em outra metodologia, que é de capturar os micos. Então a gente captura com as devidas autorizações, obviamente, e sempre junto com o médico veterinário, né? A gente tem uma equipe preparada aqui, né, que estão aqui subindo nas árvores e subindo, às vezes aqui a gente tem um oco que fica basicamente no chão. Isso é uma das áreas mais antropizadas que a gente tem, então eles dormem realmente no chão, nesse oco. Mas geralmente tem que subir nas árvores e pegar os micos. Quem quiser mais detalhe, depois posso explicar melhor como a gente faz isso. Aí pega os micos, a gente, o veterinário, né, faz todos os procedimentos necessários, né, a anestesia inalatória, a gente coleta o máximo de informações, né, então a gente coleta amostras de sangue, amostras de pelos, enfim, tudo que a gente pode aproveitar, né, do animal naquele momento, e depois solta, obviamente, no mesmo dia, né, os micos, no mesmo lugar onde a gente capturou eles. Então, depois eles se seguem e continuam, a gente pode continuar a seguir eles, deixar eles mais tranquilos alguns dias, para eles se recuperarem do estresse, né, porque é um certo estresse também ser capturados aí.
Então a gente solta todos, conforme eu vou precisar avançar, né? Aí todos ficam soltos. Bom, então, como que a gente estuda a dieta, né? A partir de tudo isso, então a gente coleta o pelo. Por quê? Porque a partir do pelo a gente pode conseguir bastante informações, né? Então, a partir do pelo a gente pode ter uma avaliação da dieta, né? O que a gente queria é saber qual é a quantidade de matéria animal e de frutos que eles consomem. Então, isso a gente consegue via a análise de isótopos estáveis. Então, basicamente, né, quando a gente fala que a gente é o que a gente come, né, se a gente pegar nosso cabelo, a gente poderia inferir, né, o quanto a gente come de cada item, ou pelo menos se a gente come mais matéria vegetal, mais matéria animal, então era basicamente o nosso objetivo aqui. E a partir do pelo também a gente pode medir o nível de cortisol, e o cortisol é um hormônio de estresse, né? Então, graças a esses pelos, a gente queria avaliar essas duas coisas. Então, o que a gente descobriu é que os micos, nas áreas, que aí a gente mediu a área basal total, ou seja, basicamente a área coberta pelo tronco das árvores. Então, simplificando um pouco, né, para nós era um proxy para a produtividade de frutos dessas florestas. Então, nessas áreas onde tem uma produtividade maior de frutos, os micos consumiram menos insetos. Então, quando tem mais frutos, eles consomem menos insetos. Bom, mas os micos precisam de artrópodos, eles precisam desses insetos, de pequenos vertebrados, para a fonte em proteínas. Mas esse consumo de artrópodos, ele não aumentou com a biomassa de artrópodos na área, que também a gente mediu. Então, mesmo que tinha mais artrópodos na área, eles não consumiram mais artrópodos. O que aconteceu é que eles consumiram menos artrópodos quando tinha mais frutos. Então, o que isso significa? É que, bom, nas áreas onde a gente trabalhou, provavelmente a biomassa de artrópodos já era suficiente para os micos e que os frutos era realmente o recurso limitante para os micos. Então, a gente sabe qual é o recurso, né, que geralmente é mais limitante nas áreas. E, para terminar, né, sobre o que os micos precisam, a gente também queria saber se nessas diferentes áreas, com qualidade de hábitat diferente, se o nível de estresse varia, porque isso é um indicador também, né, do estado de saúde dessas populações. E o que a gente descobriu aqui é que temos, nas áreas onde tem uma cobertura florestal maior, tem um nível de cortisol menor nos pelos, ou seja, simplificando aqui também, os micos são menos estressados nas áreas onde tem uma cobertura florestal maior. E também onde a área basal total é maior, ou seja, onde tem uma estrutura de florestas com árvores maiores e provavelmente com uma produtividade de frutos maiores. Então, a qualidade do habitat influencia a dieta e também o nível de estresse dos micos. Isso é importante porque quando tem nível de estresse elevado, é como a gente, se a gente mantém um nível de estresse crônico elevado, isso é ruim para a saúde. Por quê? Porque isso pode diminuir a imunidade e também o potencial reprodutivo. Então, é isso que a gente agora está investigando para ver esses efeitos possíveis, né, sobre outros aspectos da saúde. Então, é importante também, né, mitigar esses fatores que potencialmente podem gerar estresse nas populações de micos. Isso porque vai para que eles possam cumprir esse papel de dispersor de sementes no ecossistema, porque a gente sabe que eles
consome bastante espécies, né, mais de 100 espécies vegetais, e pelo menos dispersa umas 60 dessas espécies, principalmente da família Myrtaceae, mas também de muitas outras famílias. Mas a pergunta também, passar aqui, é saber se o papel deles como dispersor de semente é o mesmo se eles estão numa floresta contínua, grande como essas, se estão numa mata ciliar com florestas muito estreitas, como que isso afeta o papel deles como dispersor. Então, aqui também era um pouco difícil de responder a essa pergunta, acompanhando cada grupo de mico na floresta, e a gente queria saber como que a forma dos recursos afeta a distância de dispersão da semente, a agregação dessas sementes dispersas. Então, para isso, a gente coletou dados em diferentes ambientes, dados de movimento, dados de dispersão de semente. A gente viu que eles têm padrões de movimento diferentes de acordo com o contexto ambiental, ou seja, eles tendem a se deslocar mais devagar, aqui representado aqui, mais devagar nos fragmentos menores e nas florestas ripárias, e de uma forma mais tortuosa, que é representado aqui pela distribuição dos ângulos aqui, nessas áreas de florestas ripárias e fragmentos menores. Então, a gente queria saber qual é o efeito sobre a dispersão de semente. Então, para isso, a gente usou um modelo baseado em agente, que, para simplificar, basicamente, vou mostrar aqui, a gente, é como um joguinho, né? A gente coloca o nosso mico virtual, né, num ambiente virtual ali, e a gente define regras simples para ele se movimentar e dispersar as sementes. Então, a gente conferiu que esse modelo funciona, ou seja, dentro das áreas onde a gente coletou as sementes, onde a gente coletou os dados, ele reproduz muito bem o movimento e a dispersão de sementes. Então, depois disso, a gente simplesmente testou e colocou o nosso mico virtual em ambientes diferentes, com fragmentos de tamanho diferente, de forma diferente, e a gente viu que isso deu sobre a dispersão de sementes. Então, o que a gente observou? Então, foram muitas simulações, né? Também mais de 3.000 simulações ali. Então, o que a gente chegou como resultados é que nesses fragmentos menores e nas matas ciliares, os micos percorreram distâncias menores e se deslocaram de uma forma mais tortuosa. Consequentemente, teve diminuição na distância de dispersão e maior agregação das sementes. E então, provavelmente, uma diminuição, né, na qualidade da dispersão, então uma efetividade menor da dispersão de sementes. Então, concluindo, a dispersão de semente, né, pelo mico-leão preto pode não ser tão eficiente nas áreas mais alteradas, né, nos fragmentos menores e nas matas ciliares, e também essa presença do mico em todos esses fragmentos também não é uma garantia que eles vão sobreviver a longo prazo. Então, a gente precisa realmente de ações de manejo para assegurar a sobrevivência dessas populações. Eu queria agradecer principalmente toda essa equipe, né, de alunos, que não estão todos representados aqui, né, tem alguns aqui, então aqui estão atrás, né, de toda essa coleta de dados, né, no dia a dia no campo, né, que fazem esse trabalho difícil, gostoso, mas difícil, e agradecer também a vocês de ouvir-me até agora, né, e pelo convite à organização. Obrigada.